noite. Hoje é um dia muito especial para os guias e intérpretes, porque o 21 de fevereiro é o Dia Internacional do Guia. Então, parabéns a todos os guias e intérpretes certificados por este país e por este mundo afora, porque, tal como o nome diz, é uma celebração internacional. Foi um dia super bonito. Olá! Escolhe bem quem te guia. Hoje vi a colega Lídia Carvalho, que também fez parte das celebrações do Dia do Guia, organizados, a parte da organização da AGIC, que teve uma comunicação de manhã no Museu de Marinha, e a Lídia tinha o tote bag, não é? O saco, a dizer I'm a Certified Guide. Ficou um púlpito tão bonito. Olá, Catarina! Olá, Lagos! Olá, Maria! Que bom! E estou aqui. Tarará. Obrigada! É o meu! Pois é, sim! Também quero o meu saco. Portanto, isto é um dos símbolos, se vocês procurarem, ao trabalharem como guia intérprete certificado, ele pode estar assinalado, já algumas colegas também mostraram, também da outra vez falámos, mas aqui está o nosso crachá. O meu era a Sócia 4060, sou a Sócia 4060. E também, por exemplo, este, que eu já recebi o meu, de 2022. Aqui está. E hoje foi um dia de o trazer sempre ao peito. Estivemos a celebrar. Foi um dia bonito. Vou, entretanto, já convidar aqui, porque hoje ao sul. Temos andado a norte, mas também temos que ter o sul. E fiquei muito contente quando quando fiz este convite à Gigarve, se gostariam de vir fazer aqui uma pequena conversa. E é a Cristina Marreiros que vai estar aqui connosco. Acho que fiz bem. Desculpem lá. Ok. Acho que agora é que deve ter ido. Penso que sim. Estou aqui a tentar fazer o convite, que é a Cristina Marreiros, é que vai estar a representar a Gigarve. Ah, Cristina! Ah, olha! Ai, Feliz Dia Internacional do Guia! Quem esteve nas celebrações? Nós tivemos o encontro no Museu de Marinha. Fácil, o Instagram não quer brincar. Ah, Cristina! A internet não quer brincar connosco. Não. Vocês veem a Cristina? Não. Será que sou eu? Ai, 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 ai. No Porto foram convidados para visitar o Museu da Misericórdia. Que, que bom. A Gigarve também teve celebrações, eu penso que eram em Lolé. E nós aqui, eu estava a dizer, começámos com. Ah, Ah, Cristina, vai ser agora?
Parece que sim, parece que sim. Vocês Consegues, estão a ver bem? consegues baixar mais a câmara? É que vemos isso. Assim, melhor. Yeah, já está melhor. Assim. Ok, está melhor? Sim, sim. Ok. Uhum. Olá. Olá! Estou Vamos aqui a ver se dizer é que desta isto se isto se aguenta. é uma alegria. Pronto, já tens aqui os comentários dos colegas, já toda a gente sabe que eu moro aqui assim para o interior, um bocadinho para o interior. Estamos à espera da fibra há pá, aí uns 2 anos, mas Ok. é pior que a pandemia. Isso. Foi mal. Passamos a pandemia e a fibra ainda não chegou. Não, ainda não, pá, é muito mal aqui. Mas pronto, vamos tentando ter outras coisas que compensam. Exato. Olha, como foi o vosso dia, a vossa celebração? Olha, foi um dia interessante. Nós tivemos uma palestra sobre turismo inclusivo, portanto, tendo em conta o tema que era este ano do Dia Internacional do Guia Intérprete. Depois tivemos uma visita guiada por nós ao Centro Histórico de Lalé, porque é sempre um bocadinho diferente do que nós estarmos na pele ao mesmo tempo do guia e do turista, não é? E há sempre coisas novas para descobrir. Depois tivemos o almoço convívio e depois do almoço ainda fomos ver uma exposição sobre as chaminés algarvias, sobre fotografias sobre chaminés. Bom, 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 foi um bom dia. Eu estava aqui Uhum. no Porto, elas estavam a dizer que foram, acho que tiveram um convite de misericórdia. Na misericórdia. E também aqui há a colega Alexandra, que o Senati está a celebrar com visitas a Alcobaça, Batalha e amanhã Fátima. Estamos um bocadinho de Uhum. isso é tão bom. Nós aqui também passámos, o Museu de Marinha foi um grande parceiro, fizemos uma comunicação de Lídia sobre esse tema do turismo acessível e o turismo inclusivo. Depois também tivemos o nosso almoço, que foi a versão vegana de Uhum. pratos tradicionais, em jeito de piquenique, e depois visitas guiadas à Torre, ao Padrão, ao Jardim Botânico da Ajuda e ao Museu de Marinha. Foi assim também o nosso. Então, Cristina, queria-te perguntar se nos podes explicar um bocadinho o que é isto de haver associação, uma associação de guias, e em específico depois de regiões. O que é a Agigarve? Não está quem não sabe nada deste mundo. Olha, a Gigarve, portanto, é a associação dos guias que têm como base de residência o Algarve. A maior parte dos nossos associados até são guias intérpretes nacionais, mas moramos aqui, depois daqui espalhamos-nos para o resto do país e, claro, também pela região. Trabalhamos muito cá em baixo, como é lógico também, e já há muitos anos que nós tínhamos este desejo de ter aqui uma associação onde pudéssemos desenvolver formações pronto, aqui dentro do nosso contexto, onde pudéssemos ter algum reconhecimento profissional também pelas entidades oficiais, onde pudéssemos, portanto, no fundo, mostrar o que é ser o guia intérprete e dignificar o que é a profissão do guia intérprete. E já há muito tempo que se falava e calhou quase em pandemia ser a altura em que nós formamos a associação, porque nós formamos a associação dia 21 de fevereiro de 2020 e em março fechamos, não é? Fechamos, não a associação, mas o país, o mundo quase. E curiosamente, ou talvez não, o facto de termos fechado e de nos ter deixado quase 2 anos sem trabalho deu-nos algum tempo para podermos cimentar a associação. Porque perde-se muito tempo com estas coisas todas. É trabalho voluntário, mas é trabalho gratificante depois quando vamos vendo que vai existindo aos poucos esse tal reconhecimento que nós há muito tempo queríamos e o falar sobre alguns problemas que são muito nossos, específicos nossos, outras coisas que dividimos com todos os colegas, mas se calhar questões que estão aqui mais diretamente ligadas a nós, que nós enfrentamos todos os dias, como por exemplo a questão das acessibilidades, que no fundo todo o país discute isso, mas nós discutimos as nossas aqui no nosso cantinho, porque é onde nós estamos mais vezes e é aquilo que nos diz mais diretamente respeito, não é? Exato. Olha, está aqui a Adriana a dizer: Olá, olá, Adriana, Um olá muito grande. vamos todas juntas. Ahm,
Sim, e por isso é que também é importante haver associações, não é? A Adriana dizia no dia que apresentámos aqui o que é que seria a programação desta celebração em Lisboa. A Adriana falava dessa importância de é bom as profissões terem as suas associações, não é? E ela falou no geral, não é? É bom haver a de guias, mas qualquer profissão é importante ter. Exato. E é importante pertencer, porque se não parecer que existimos, a associação em si perde força, não é? A profissão perde força. E, e é um bocadinho. Sim, e nós, tendo em conta todas as situações que temos atravessado, desde especialmente os últimos 10 anos para cá, e termos sempre esta situação das pessoas pensarem: são aquelas meninas, desculpem, os rapazes também cá estão, mas normalmente levamos assim, que andam a passear nos autocarros com os turistas e andam a comer nos restaurantes finos e não sei o quê, quando tem uma série de coisas muito para além disso. Por vezes isso também acontece, mas tem uma série de coisas que vão além dessa situação e que é importante também consciencializar que é importante que haja alguém que faz este serviço como nós fazemos, que nós realmente estamos aqui a dar uma outra visão ao turista, pode ser nacional ou estrangeiro, não é? Para ter também consciência daquilo que nos rodeia. Então, e diz-me uma coisa, Cristina, se eu agora quisesse ir ao Algarve e quisesse fazer uma visita com um guia intérprete, eu, por exemplo, posso contatar a associação e vocês fazem esse contacto? Claro, Qualquer sítio claro, podes e do deves. Algarve? Qualquer sítio no Algarve, podes e deves ficar, sejas muito bem-vinda a todos os outros que nos estão a ouvir. Nós temos colegas, pronto, o Algarve muitas vezes temos a ideia, quase quem não mora cá, que é como se fosse um ponto único, uma cidade, e toda a gente se desloca para o Algarve e é tudo ali. Não é bem assim, são quase 200 quilómetros de costa, portanto aqui na parte sul, depois mais à volta de 50 quilómetros para o interior, uns sítios um bocadinho mais, outros um bocadinho menos. E há muita coisa para ver, muita coisa diferente, e nós temos sócios que vão de Vila Real de Santo António quase a Sagres. E depois há a mobilidade, não é? Que podemos sempre combinar com o cliente e fazer tours à medida, não é? E podem e devem contactar info@agigarve.pt e o site finalmente está quase, quase, quase a sair. Boa, boa, muito bem. Então, eu venho te convidar a criarmos aqui um pequeno roteiro pelo Algarve, que é para ver se chamamos aqui. Já agora pergunto um pouco por curiosidade, por exemplo, tu sentiste que mesmo nestes anos de pandemia, sentiste que houve movimentação de turistas nossos, de portugueses a irem descobrir, e não digo Sim. só se calhar o ir à praia, porque muitas vezes nós pensamos no Algarve e pensamos, vou fazer as férias da praia, não é? Do sol. Pergunto mesmo mais no ir descobrir as cidades, as aldeias, a serra, se sentiram que houve da parte dos portugueses. É curioso, porque realmente sim, os portugueses muitas vezes vêm com a ideia da praia e também um bocadinho aquela ideia muito nossa portuguesa, é a nossa terra, nós conhecemos. E depois acaba por não ser assim. E por vezes é muito gratificante fazer visitas com pessoas que vêm cá há N anos fazer férias e depois dizem assim: realmente nunca me tinha apercebido, não tinha visto que existia isso ali, nunca me apercebi que a história podia ser assim, que poderia estar ligado com. E são situações muito interessantes. E apesar da pandemia, houve esse movimento. Pronto, nós temos agora a situação da Estrada Nacional 2, que também nos últimos anos desenvolveu muito, a tal ligação de Chaves a Faro. Há uma série de empresas que estão a trabalhar em N2, há tours que estão a ser feitos, portanto, para conhecer a N2, e depois a N2 entra no Algarve. Normalmente só costumamos ter pedidos para visitar Faro, mas a N2 passa por 3 concelhos algarvios, passa pelo Concelho de Lolé, pelo Concelho de São Brás e depois pelo Concelho de Faro, onde termina. Há muita gente a pedir visitas a Faro, e há gente a pedir depois também visitas noutros espaços, e também já vai havendo algumas agências do norte, do centro de Portugal, que vêm com portugueses, não para a praia, mas com um programa de visitas, em que as pessoas poderão ter um dia para ir à praia, ou uma tarde para depois do final de uma visita para ir à praia,
mas ao mesmo tempo nós temos visitas ditas, pronto, culturais, não é? E, curiosamente, muitas agências estão a pedir um guia para as acompanhar. Portanto, acaba por haver aqui, abrir-se um bocadinho outra janela de oportunidade. Sim, isso é bom saber, bom saber. Então, Uhum. podemos, posso ir lançando aqui assim, aqueles pedidos chatos do diz-me uma cidade, diz-me uma coisa, não é? Que não, tipo, ai, eu não gosto de me perguntam, mas eu vou ser chato. À vontade. Mas olha, antes, quando nós falávamos, o Algarve é engraçado que durante muito tempo era o reino de Portugal e dos Algarves, não é? E do Algarve. Exatamente. Como podes-nos, assim, de forma. Sim, nos idos do século XII, quando Dom Sancho I conquistou Silves, foi o primeiro que tomou o título de Rei de Portugal, dos Algarves e de Silves. Portanto, ele ainda acrescentou Silves, o que significava que a cidade tinha uma certa importância. Depois, ele perdeu a cidade, 2 anos depois, e só em meados do século XIII é que o Algarve é conquistado, mas é conquistado pelos portugueses, mas há ali uma querela com Castela, que Castela achava-se com direito também ao reino do Algarve. E esse título acaba por ser um título quase honorífico, não é? E que vai acompanhar todos os reis de Portugal até 1910, quando depois se implanta a República, embora em 1834, depois da Revolução, depois das guerras, da Guerra Civil, o chamado Reino do Algarve tenha sido no papel substituído pela província de Faro, pelo distrito de Faro. No entanto, o tal título honorífico que existia continuou a ser utilizado pelos reis até 1910. E, curiosamente, na tal querela com Castela do século XIII, os reis de Castela também acharam por bem titular-se reis do Algarve. E ainda hoje, o rei de Espanha é rei também do Algarve, também tem como título do Algarve. Ai, eu não sabia disso. Até porque o Algarve islâmico, não é? Porque a palavra tem uma origem islâmica, era toda esta zona, não era só a província que é hoje o Algarve e o Distrito de Faro, não é? Mas era toda esta zona mais ocidental. Inclusive, há uma parte ali da Andaluzia, desculpa, sim, uma parte da Andaluzia, Ayamonte, Isla Cristina, Isla Canela, essa parte. É chamado muitas vezes, até a nível de promoção internacional de turismo, o Algarve espanhol. Que engraçado. Portanto, na prática, nós sempre fomos chamados o reino, mas não existia nada que nos distinguisse, não havia legislação diferente. Embora, também te digo, é muito curioso, e se nós consultarmos portanto, os escritos das cortes de antigamente, enquanto os outros conselhos se representavam a si próprios, os conselhos do Algarve normalmente agiam em grupo. Que engraçado. Iam sempre representando toda a região do Algarve, o tal reino. Não Exato, é? Sempre sim. ficou um bocadinho essa ideia que era um sítio um bocadinho à parte, com gente esquisita, com coisas esquisitas. Que engraçado. Não fazia ideia da parte do Algarve espanhol. Que engraçado. Pois, é assim, aquilo que é bom eles querem vir cá buscar. Exatamente, exatamente, exatamente. E finalmente é engraçado pensar, porque o Algarve, e há também a expressão dos reino de Portugal e dos Algarves ou do Algarve, ou há as duas. É assim, inicialmente era só do Algarve, depois quando começamos a ter expansão é dos Algarves de Aquém e de Além-Mar. Novamente a posição Sim, geográfica. o Algarve dá quem e dá além-mar, portanto o que estava cá e tudo o que era para fora, nomeadamente o norte da África, que também vem com o mesmo género de, digamos assim, de passado islâmico que nós tivemos aqui, que eles ainda continuam e depois nós, não é, demos a volta para o cristianismo. Exato, exato. Mas a verdade é que acaba por fazer até algum sentido dentro da própria região, dizer Algarves, não sei, eu sinto um bocadinho assim, porque lá está, não, se calhar o visto de alguém que não é do Algarve, não sei, mas eu penso sempre muito, o Algarve da costa, da areia, da praia, mas depois o Algarve da serra, eu faço muito Sim, essa diferença.
E gosto muito do Algarve da Esse, Serra, por exemplo. Acho- É assim, embora nós, em termos até geográficos, estejamos separados do resto do país e talvez por isso seja a única região que sempre tem coincidido, administrativamente coincidiu depois com o distrito, um, o facto é que essa mesma geografia nos dá a hipótese de, em cerca de 30 minutos, nós estarmos numa zona de montanha ou estarmos na praia e passarmos por essa tal parte interior do Algarve. De facto, existem muitas paisagens diferentes, vivências até diferentes, tradições que mudam e o curioso é que até há para aí cerca de 30, 40 anos, os serrenhos, que era como as pessoas do litoral tratavam os do interior e da serra, quando vinham ao litoral diziam vamos ao Algarve. Portanto, eles próprios tinham esta ideia que o Algarve é a faixa à beira da água. É, quase. Exato. Então eu vou-te perguntar se. Para já eu gostava de, apesar, porque eu quando pensei esta ideia do Algarve, estava a tentar arranjar assim a frase para, e vinha assim para a cabeça a areia, o verão, a praia, e eu, mas o Algarve é mais do que isso. E ao mesmo tempo, quando digo é mais Uhum. do que isso, eu pensei, mas não é mais do que isso, porque também é isso, não é? Às vezes parece que ao dizermos, Também. ai, há mais do que isto, parece que quase é como se a parte da costa não fosse assim tão importante. E é importantíssima, não é? E é lindíssima. E gostava de te Uhum. pedir ou as tuas duas praias favoritas ou duas praias que tu achas que temos que ir lá estender a toalha um dia. É assim, eu sou de Lagos e para mim não há praia como a meia praia. Pronto. Cabe sempre mais um. Mas depois, se formos ali para o Sotavento, Cacela, a Praia da Fábrica é uma praia espetacular também. Se quiseres uma praia mais agreste, com o mar normalmente assim mais forte, temos as da Costa Vicentina, não é? Algumas menos conhecidas, como por exemplo a Praia da Barriga, que é uma praia que eu na minha juventude ia lá muitas vezes e já há muitos anos até que nem vou. É uma vergonha dizer isto, mas Mas é uma aquelas de praia. difícil Uh, acesso. É, diz? se é daquelas assim de mais difícil acesso. Não tem um acesso muito fácil, não. Mas é uma praia ainda quase daquelas selvagens que tu vais lá e a praia é toda tua. Agora já vai sendo descoberta por mais um ou outro, porque as redes sociais trazem-nos tudo, Então até é dizer essas partes. que Os tais insight tips, que só meia dúzia de pessoas é que sabem, mas depois toda a gente vai às redes sociais ver e toda a gente sabe onde é que é, não é? Mas isto era uma praia muito, muito gira e depois tens toda ali a zona à volta da Carrapateira, a Praia da Bordeira, por aí, na zona de Vila do Bispo, a Cordoama, portanto são praias ainda pouco transformadas pelos turistas e que têm assim o tal aquela beleza do Algarve, digamos assim, mais em bruto. O diamante que ainda não foi dar essa. lapidado. Conheço. Já está aqui Ah, nota mental. Ah, ok. e Cristina, já agora, nestes 2 anos desta coisa da pandemia, eu acho que se sentiu, apesar de primeiro estarmos fechados nas nossas casas, mas depois houve esta ideia de estar fora, a vida fora, porque os nossos contatos só podiam ser fora, na rua, e eu sinto que os portugueses, que se calhar não era aquele público que mais ligava a caminhadas, eu quando penso em caminhadas penso muito nos alemães e nos franceses, mas acho que houve uma grande mudança, não é? Mesmo esta ideia de parques, de trilhos. Aconteceu o mesmo também por aí? Sentes Sim, que as sim. pessoas. Tu sabes que existem duas grandes rotas de caminhadas no Algarve, que é a Rota Vicentina e a Via Algarviana, que atravessa o Algarve desde Calcotim até ao Cabo de São Vicente. Mas, para além dessas, existe uma série de outras rotas e nos últimos anos, inclusive agora com a pandemia, uma das zonas que tem estado, digamos assim, mais a ser procurada, inclusive é muito por portugueses e por locais, é o trilho dos Sete Vales Suspensos, que fica em Lagoa, no Conselho de Lagoa, que vai desde a Praia da Marinha, que é uma daquelas que é
muitas vezes está na lista das praias mais bonitas do mundo, e vai até à praia de Val de Santianes, já perto de Carveiro. É um trilho muito interessante, onde se tem os tais chamados os valses suspensos, onde se pode ver aquele Algarve com as formações rochosas, onde se pode ver os tais famosos algarves, como o Algarve do Nagil, que faz parte desta zona, e ainda alguma flora típica desta zona mais ligada à costa. É um trilho muito interessante, a Câmara tem tudo muito bem sinalizado. Há um ou outro espaço que não é tão fácil de fazer, mas é um passeio muito, muito bonito. Portanto, já sabes, quando vieres, certo vale os suspensos. Exato. Bonito, que bonito. Então, também o Algarve, nós fazemos aquela divisão, não é? Do Barlavento e Sotavento. Barlavento, o Barrocal, o litoral, não é? Exato. E tu, é, para quem é mesmo da região, sente-se mesmo assim? Eras capaz Sim, de ter mesmo um ponto em cada um deles que é mesmo diferente do outro? Tal ideia. sim, sim, é completamente. Portanto, tu quando estás a falar de Barlavento e Sotavento, estás a falar do tipo de costa, em que costa do Barlavento é a tal costa da formação rochosa, e depois o Sotavento é uma costa mais plana, e que está quase toda ocupada por um parque natural, que é a Ria Formosa, e o Sapal de Castro Marim, que é depois uma outra zona protegida também. E são completamente diferentes uma da outra, portanto, vê-se logo, portanto, quem conhece, não é? Tem essa noção, a Ria Formosa, os canais, a água, as salinas, os sítios serem planos, enquanto depois, quando se começa a vir ali de Vila Moura em direção Albufeira, depois Albufeira, Portimão, Portimão Lagos, Lagos Sagres, é a costa do Barlavento, a costa onde estão todas as formações rochosas, que normalmente é aquela costa que até é mais conhecida, é a tal costa do Postal, não é? O que as pessoas veem da Ponta da Piedade, do Algarve do Nagil, das formações rochosas da Praia da Marinha, do Cabo de São Vicente, portanto, essa zona. Se formos depois em relação a uma outra divisão geográfica, que é o litoral, o interior, o barrocal e a serra, também encontramos aí bastantes diferenças. Portanto, o litoral, desde logo, porque tem o mar, não é? Depois o interior, que é uma parte que portanto, o barrocal, que tem muitos solos, assim com uma cor avermelhada, que tem a ver com o tipo de pedra que existe ali, onde existem zonas com muito ferro, que dão esse tom avermelhado aos solos. Por exemplo, o Castelo de Silves, que toda a gente vê aquela fortaleza com aquela cor avermelhada, é porque na construção foi utilizado esse tipo de pedra. E depois chegamos à parte mais interior, que é a zona onde está o Caldeirão, Serra, Monchique, Serra. E se quiseres um sítio mesmo muito diferente, depois tens Monchique, que tem a nível de solos, a nível de vegetação, a nível de clima, acaba por ser também como se fosse uma ilha no resto do Algarve. Não é? É uma situação muito, muito diferente. Sim. Portanto, não sei, o que é que queres que diga? Sítios num lado e no outro? Nomes, Sim, nomear? mas eu escolher assim para orientar, sabes? Porque muitas das pessoas que assistem aqui os Ok, debates, como por exemplo aconteceu nas primeiras conversas que fiz, mas foi muito sim. porque algumas depois disseram, olha, fui fazer aquele passeio, fui àquele sítio que daquele dia disse, e isso deixa-me contente, acho que é um. Então, temos assim, olha, no Sotavento, para além do Parque Natural, que merece uma visita, que se pode fazer uma visita espetacular, tanto com passeio a pé, se alguém quiser fazer, existem trilhos para passeios a pé. Para quem gosta de observação de aves, o Parque Natural da Ria Formosa, aliás, vários sítios no Algarve são espetaculares para observação de aves e estão protegidos. No Parque Natural da Ria Formosa, tu tens a hipótese de fazer vários, desde logo tem uma zona chamada Ludo, que fica relativamente perto do aeroporto. Por incrível que pareça, apesar de ser uma zona de passagem de aviões, as aves continuam a vir ali todos os anos.
outras continuam a habitar lá todo o ano, é uma zona muito interessante, ou até a Quinta de Marim, que fica ao pé do Olhão, que é o centro interpretativo da Ria Formosa, que também tem trilhos que podemos passar por ali, também se vê algumas aves, ainda vês um moinho de maré antigo, que é um dos únicos que neste momento foi recuperado, também para podermos perceber como é que funcionava. Depois posso mencionar, por exemplo, a cidade de Tavira, que eu gosto muito, no Sotavento, acho que é uma cidade muito interessante, que tem muito para mostrar, tem uma história também ligada a um passado muçulmano, depois que teve um papel importante também no período dos descobrimentos, chegou, depois do terremoto, a ser capital, se pensarmos aqui capital, o sítio onde está o comandante de armas, não é? E que é uma cidade que tem muito para mostrar, desde logo imensas igrejas, para quem gosta deste património religioso. Tem um museu muito interessante com um artefacto islâmico que é único, tanto quanto sabe, que é um vaso, não é? Um vaso islâmico lá está, que tem uma história engraçadíssima e que merece uma visita. Portanto, Tavira, eu acho que era daqueles sítios que merecem mesmo que lá vamos a passear e que vamos aproveitar a cidade, provar um bom bife de atum, que faz parte também da gastronomia local. Depois, se formos mais para o interior, pois Monchique, como já te disse, na zona da Serra, todo o envolvente, também imensas caminhadas, inclusive, infelizmente este ano não se vê tanto porque não tem chovido, mas algumas cascatas. Quando se pensa no Algarve não se pensa em cascatas, mas em Monchique também há, e há outras noutros sítios. E depois toda a beleza da serra, descobrir aqueles espaços, ir provar as especialidades também de alguns dos restaurantes, provar um bom medronho, que também faz parte. No interior, para além do óbvio, como por exemplo Silves, temos aldeias pequeninas como Alte, Querença, Salir, que nos lembram aqui, ou até mais também na zona de Tavira, para o interior, Cachopo, que é uma aldeia muito interessante, pequenina, mas com muitas tradições. Tem um pequeno museu que nos mostra como é que era a vida no antigamente. Tem uma igreja muito interessante. Tem uma senhora ainda com um tiar de linho que continua a fazer os seus têxteis tradicionais com imenso gosto, muita qualidade. Cachopo. Cachopo, na zona de Tavira, mas para o interior. Não é? Portanto, muito interessante. No Barlavento, pois cá está, a minha cidade de Lagos não pode sair daqui, não pode ser esquecida. A cidade dos descobrimentos, a cidade que tem também uma história muito interessante, e depois o fim do mundo, o Cabo de São Vicente, que é um daqueles sítios que eu nunca me canso de lá ir, chegar ao Cabo de São Vicente, levar com o vento todo, porque normalmente há muito vento na zona, mas é um daqueles espaços que realmente eu acho que vale a pena ir, sentirmos a natureza, sentirmos o espírito da zona. Sim, portanto, é verdade. Acho que a pessoa até fica mesmo. Há um momento em que te apetece mesmo parar, não é? Ficar só aquele momento teu ali e depois falar. sim. Acho que se sente, é como dizes, parece que sentes a história ali, sentes a Sim, força. eu para mim o Cabo de São Vicente é daqueles sítios que eu digo, não me canso de lá ir de manhã, de tarde, ao final, para o pôr do sol, que é outra experiência magnífica, e é daqueles sítios que me limpa a alma. Deve ser o vento, deve ser o vento. Obrigada, são. Apetece ir já. Vem, podes vir. Infelizmente está muito bom tempo, está muito sol, hoje teve um dia de calor, 20 e qualquer coisa graus, infelizmente, porque estamos em fevereiro e deveria estar a chover pelo menos um bocadinho, não é? Eu moro aqui, a tal barragem do Algarve, que está com 14,5%, é na minha freguesia. Portanto, pois é. Vamos todos fazer pensamento coletivo. Mas olha, mas agora é verdade, eu todos os dias. Vamos fazer muita força a ver se chove, porque nós estamos mesmo a precisar de chuva, pá. Nós gostamos que estes dias bonitos cá estejam, mas se pensarmos bem, a chuva está a fazer muita falta. Tem que ser assim o tempo, não é? Nós precisamos do ciclo, não é? O ciclo é preciso. Exato.
Olha, Cristina, o tempo passa a correr. Eu sou quase 9h40. Mas eu Cruzes, queria, porque eu vi, quando, diz. consegues ouvir? Sim. Que eu tive Sim, aqui. sim. Sim, ok. Ahm, eu esbarrei com umas expressões algarvias. Mas queria te perguntar se isto é mesmo verdade ou se li num site que não é. Porque eu li que, como é que era? Cozer batata doce que é ressonar. Olha, sabes que isso não se ouve assim muito, mas a outra que tu me tinhas falado, o meu avó, não é meu avó, é O mevo. o mé. Sim, sim, existe uma série de expressões muito engraçadas, infelizmente muitas delas estão a cair em desuso porque cada vez mais este mundo da globalização nos faz sermos todos iguais e depois porque também, não é? Existiu uma altura em que temos que todos falar muito bem, ser todos iguais, e é quase uma vergonha se nós não falarmos daquela forma que está institucionalizada. Por exemplo, aqui no Algarve diz-se muito voada, quando vamos à casa de alguém, voa da Maria, voa do Zé, voa do Jaquim. Não se diz voa à casa de. Somos umas pessoas muito poupadinhas. Por exemplo, só se diz árvore. Árvore. E toda a gente sabe que é uma árvore. 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 Chega, não precisa de gastar o resto. Isto para quê? Depois, temos algumas palavras sim que são bem diferentes. Olha, sabes o que é que são griséus? Não. Ervilhas. Briseus? Griséus. Griseus. Ervilhas. Briseus. Por exemplo, lembrei-me agora de repente, não é? Mas, a tal expressão, muito, muito algarvia, mas, Mas. no marafado, um marafado que não quer dizer propriamente chateado. Uma pessoa pode ser marafada, que é uma pessoa muito decidida, portanto, tem um bocadinho também portanto, temos esse duplo significado. Tu podes estar marafada porque estás muito chateada, Pois é, mas pode podes ser ser uma uma moça pessoa que marafada. estava. Ai, ele está marafado. Não é assim, aquela Pois estás chateado, mas podes ser uma moça marafada que és uma pessoa decidida e mexida e que vai à tua vida. desenvencilhada, vá. Não é? Sim, desenrascada. Ok. É engraçado. Pois, sei lá, tens outra coisa olha, rabisca aí à beira rabisca aí à rés do valado. Isso é o quê? Vais procurar qualquer coisa, rabiscar é procurar. Ah, Usa-se muito rabiscar, por exemplo, no tempo de apanhar os frutos, nomeadamente usava-se muito para a alfarroba ou para a amêndoa, em que as pessoas iam e apanhavam, mas ficavam ainda um ao outro nas árvores. E depois vai alguém apanhar o que sobrou, o que ficou, e então vai rabiscar. Vai ao rabisco. vai acreditar. Vais ao rabisco da amêndoa. Estás a ver? E depois outra coisa muito gira que eu acho espetacular são as pragas, nomeadamente as pragas de Alvor e de Monte Gordo. Portanto, estão ligadas a comunidades pescatórias. Sim. Não conheces? Não. Ai, vale a pena tu vires passear em Alvor ou em Monte Gordo e tentares descobrir estas pragas, porque são qualquer coisa deliciosa. Estão ligadas a portanto, as comunidades pescatórias normalmente são tipo uns desejos, uma má língua e um desejo que alguma coisa te corra mal, mas aquilo é de tal maneira que não te vai acontecer. Por exemplo, deixa-me ver, olha, a Vera tem uma dor de barriga tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que dava para correr. E se corresses, e não, dava para correr, e quanto mais corresses, mais te doía, e se parasses, rebentasses. Estás a ver como é que é? Muito bom. Queres outra? Quero. Amaldiçoado. A ver onde nasceram os cornos tão grandes, tão grandes, tão grandes, que dois cucos em cada ponta, quando cantassem, não se ouvissem um ao outro. Isso Estás a ver? descobrir.
Isto, opa, são coisas deliciosas, daquelas tradições locais mesmo, Sim. muito ligados, portanto, Alvor no Barlavento, Monte Gordo no Sotavento, mas curiosamente são duas comunidades pescatórias. Depois em Olhão também há uma série de expressões muito próprias de Olhão, ali da zona. Mais uma vez, uma cidade ligada à pesca, que se desenvolveu como um centro pescatório, continua a ser o porto de pesca mais importante do Algarve. Nos últimos anos também tem estado muito aberta para visitas, tem sido muito descoberta por muitos estrangeiros que estão a conquistar o centro histórico de Olhão no sentido de comprar casas antigas, recuperá-las e morar lá. Olhão tem mesmo assim um charme diferente, tem uma arquitetura, a tal arquitetura chamada cubista, as casas brancas, os terraços, portanto as açoteias lá em cima, que serviam também de mirantes para a ria, para o mar, para se controlar um bocadinho como é que está o tempo e se os barcos estão a voltar. E hoje em dia é uma cidade que está cada vez mais também aqui a ter uma movida, como diriam os nossos amigos espanhóis, muito interessante e está também -se a desenvolver em termos de turismo. Para além de ter dois mercados, nós chamamos de mercado, mas no fundo são dois mercados muito interessantes e tradicionais. Um só para a parte do peixe e algum marisco e o outro depois onde estão os outros produtos todos. Merece uma visita. Estava aqui, olha, estavam aqui colegas, está aqui imensa gente do Algarve, que é tão bom, e elas estavam aqui a dizer, exato, ir ao Rabisco, Alcagoita, Cagoita, exatamente. e uma febre tão grande que até a fivela do cinto Do derreteu-se. cinto derretece. Viste? Sim, alcagoitas também é outro nome muito, muito algarvio. Sabes o que é uma alcagoita? Conta-nos. Olha, uma alcagoita é um minduim. É tão engraçado, Ficaste na, não é tão Ficaste na mesma, não é? Podes dizer alcagoita ou minduim lindo. para amendoim. Em tempos já houve uma produção muito interessante de amendoins no Algarve, na zona de Algesur, de onde vem a batata doce, que é protegida. Neste momento há uma produção pequenina, mas parece que há gente com vontade de voltar. Mas já houve, inclusive, indústria de chamados os aperitivos, que faziam os amendoins e as favas fritas e os grãos fritos e não sei o quê, e depois até acabou por... pequena indústria, não é? Acabou por fechar, mas hoje está... Há ali outra vez uma vontade de fazer qualquer coisa. Portanto, podes vir comer umas alcaguetazinhas, umas condelipas. E olha que eu faço muita manteiga de amendoim. Olha, umas condelipas, sabes o que é? Não, Ah, pois. Condelipas são conquilhas, conquilhas. que se chamam cadelinhas e assim em Cascais. Sim, 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 sim. Estás a ver? Na zona de Lagos é que são condelipas. Porque um senhor há muitos anos chamado Conde de Lippe, que era um senhor alemão, gostava muito das ditas. Ok. Isto é uma língua, afinal. É quase outra língua, pá. É quase outra língua. Olha, Cristina, para terminarmos, primeiro, obrigada, adorei. Então aqui montes. Nada, quando quiseres, estamos cá todos. Já somos 51. Boa, ótimo. Eu sigo muitos dos projetos que também apareceram, de passeios a pé, tenho estado a seguir. Por isso também, se quem tiver curiosidade, nós conseguimos ver seguidores uns dos outros. Isso Exato. é o Algarve e assim espreitem quem eu sigo também, porque desde Lagos a Lolé, todo o lado, tenho também sigo alguns colegas e pode ser que sejam boas sugestões, mas também sabem contatar a Agigar. Exato. E queria terminar a nossa conversa agora contigo em tom mais pessoal, não como representante da Agigarve, mas perguntar-te porquê que tu escolheste esta profissão e deixar-nos um motivo para viajarmos, para que quem nos está a ouvir, quem nos vai ouvir depois, não em direto, mas para quem nos está a ouvir, um motivo para viajar com um guia. Porquê contratar um guia? Olha, a profissão surgiu-me assim por acaso. Na altura em que eu fiz o curso, até não foi a primeira opção, mas por umas razões ou outra, acabou por ser aquilo que eu fui fazer e fui gostando muito.
Eu sou uma pessoa que gosto muito de história e de histórias e destas coisas todas, e o curso tinha imensas componentes nessa área. Eu agradou-me imenso, e depois fui gostando cada vez mais e fui ficando, de tal maneira que já são 30 anos, que horror. Eu, E, e acho que com o tempo as coisas vão ficando cada vez mais interessantes no aspecto em que nós vamos tomando consciência de coisas diferentes, claro que há 30 anos eu não tinha, e que me fizeram também perceber melhor e gostar mais do meu país. Porque se eu trabalho sobretudo com estrangeiros que vêm cá descobrir aquilo que nós temos para mostrar, então nós temos que ser os primeiros a gostar dessas coisas, não é? E depois, pronto, tornou-se a minha principal atividade. Porquê é que se deve viajar com guia certificado? Eu podia dar uma resposta simples, do género de porque eu, quando estou doente, vou a um médico diplomado e certificado, não é? Portanto, se eu vou fazer uma visita cultural, se eu vou fazer uma visita que existem profissionais preparados para fazer aquele tipo de serviço, devem ser esse tipo de pessoas que o fazem, que têm conhecimentos para isso em várias áreas, em vários aspectos, e que estão preparados para me responder às mais diversas perguntas, e que, se não souberem, também tenham essa capacidade de assumir que, olha, realmente não é propriamente aquilo em que eu estou mais à vontade, mas que estão preparados a nível de interação com o cliente, de tentar perceber que tipo de cliente é que nós temos para nos adaptarmos ao cliente e não ao contrário, não ser o cliente que se adapta a nós, não é? Para tentarmos satisfazer ao máximo a expectativa que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas tiveram quando marcaram a visita. Portanto, o guia intérprete certificado é aquela pessoa que está sempre à procura de aprender mais, mas quando digo aprender mais, não é só aprender mais um bocadinho de história ou mais um bocadinho de geografia, é aprender mais, por exemplo, alguns de nós tivemos agora a fazer uma formação na área do turismo inclusivo, a percebermos também melhor quais são as necessidades que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, quer seja permanente, quer seja só por algum tempo, portanto, necessitam. Portanto, isso tudo faz parte daquilo que é ser um guia intérprete, estar sempre à procura também de se melhorar, de se conhecer e de conhecer melhor os outros. E isso faz a diferença, penso eu, quando marcamos a visita, em vez de irmos ao free tour, que pronto, ok, a gente sabe como é, e irmos à procura do profissional que realmente se preparou e se continua a preparar todos os dias para dar o melhor de si a quem nos visita, mais uma vez, nacionais ou estrangeiros. Não se faz aqui essa diferença, pelo menos eu não faço, penso que a maioria dos colegas não faz, são todos muito bem-vindos, venham-nos visitar. Venham visitar o nosso país, acima de tudo, nós conhecermos primeiro aquilo que é nosso, não é? Para depois também conseguirmos mostrar melhor aos outros. sim, sim, sim. E eu notei, por exemplo, lá está achei que nestes 2 anos, não havendo a hipótese tão fácil de ir lá fora, acho que houve pessoas que descobriram finalmente o seu país, não é? Porque em Sim. vez de irem sempre pensar, vou lá fora, começaram a percorrer aquilo que é Sim, e temos que o país. fazer. Nós temos um país tão interessante de norte a sul. Eu acho que poucos países no mundo têm uma diversidade tão grande como o nosso país, que sendo pequenino, consegue mostrar tantas coisas tão diferentes, do Minho ao Algarve, às ilhas, o Alentejo, o interior. Epá, temos tanta coisa tão bonita, tão interessante, tanta história e, sobretudo, tantas histórias, não é? Que nos apaixonam a todos, porque isso depois é aquela parte, é a cereja no topo do bolo, nós temos aquele miminho para dar, que é aquilo que o cliente vai levar e vai dizer: gostei de lá ir e vou voltar. Exatamente, exatamente. Olha, terminamos com esta mensagem tão bonita. E, e queria deixar parabéns a todos os guias e intérpretes, parabéns a todos nós. Espero que tenham tido um bom dia e que este ano seja realmente retomar, não é? Disto que nós Uhum. gostamos tanto e que temos tantas saudades e que nos voltemos a encontrar por estes caminhos de Portugal, porque já temos saudades de esbarrar também uns com os outros, não é? É verdade. E Cristina, muito obrigada, adorei mesmo, ficava aqui Nada, mais Cássia. tempo,
Não, nós é que te agradecemos todas e não te esqueças, vem visitar o Algarve, conta connosco. Sim, Estamos cá para te mostrarmos, para te satisfazermos todas as tuas curiosidades. eu vou, quer ver se vou agora à Praga, também vou jogar pragas, vou escrever aqui uma. Exatamente. Quando os turistas estiverem a portar mal, vamos alugar uma praga. Cristina, muito obrigada, muito sucesso com também projetos que vocês estão a criar e estão a desenvolver, que continua a crescer e já sabem, sigam aqui a Gigarve, qualquer coisa deixam mensagem para pedir, marcar visitas, outras, às vezes Sim, algum tudo. roteiro, alguma ajuda, algo assim. Exato. E obrigada a todos por terem estado aqui connosco. Nós estamos quase a chegar ao fim destas conversas, já mais pouquinhas, já estamos mesmo no final, depois espero também começarmos a trabalhar mais em força e quarta-feira saberemos quem será o próximo convidado. Obrigada, Cristina, um beijinho grande e obrigada a todos, uma boa noite. Beijinho para todos. Obrigada e continuação do bom dia do guia. Agora vamos descansar, Cristina, não é? Que isto foi um dia longo. Vamos descansar um bocadinho. Tá, tchau. Beijinho. Obrigada, beijinho. Tchau, beijinho.